Tribuna Livre chegando, quarta-feira, 28 de maio de 2025. Gente, vamos começar esse programa com um assunto grave, hein? A gente vai falar agora sobre a gripe aviária, que agora chegou em Minas Gerais. Repórter Giovanni Rodrigues traz atualizações sobre o assunto. Muito bom dia, Giovanni. Bom dia, Juliana e Léo. Isso mesmo, viu? O vice-governador Matheus Simões afirmou que o estado está tomando todas as providências para a contenção da gripe aviária. Minas Gerais confirmou o primeiro caso de gripe aviária no estado, na cidade de Mateus Leme, na região metropolitana de Belo Horizonte. O estado publicou o decreto de situação de emergência sanitária no Diário Oficial, mas o vice-governador garante que não há nenhum risco do consumo de carne de aves nem de ovos. Matheus Simões destaca que o caso de gripe aviária foi identificado em aves ornamentais, como cisne e gansos, na Grande BH, e não em aves criadas para consumo. Em vídeo divulgado pelas redes sociais, o vice-governador pediu para que a população não toque em aves mortas, mas para que seja acionada a vigilância sanitária para os procedimentos de praxe. Então, olha, daqui a pouco na cidade administrativa, o governo de Minas vai apresentar ações para este caso de gripe aviária no estado. Mais informações para você no Rede Notícias de hoje. É com vocês aí no estúdio. Obrigado, Giovanni. Pois é, situação bem crítica, né? Uai, difícil, né? A gente fica muito preocupado, complicado. não é E é mesmo? bom, atenção você que está nos acompanhando, não fica alarmado não, tá? Vamos esperar o que as autoridades vão falar, tá bom? E eu quero dar meu bom dia para você. Bom dia, Léo. Tudo bem? Tudo jóia. Meio da semana, hein? Graças a Deus. Pois é, vamos lá então. Quero dar meu bom dia também para você que está nos acompanhando nesta manhã maravilhosa. Gente, além de trazer notícias importantes para você, hoje nós vamos falar sobre o Alzheimer, essa doença que afeta milhões de pessoas ao redor do mundo. Tem um medicamento novo aí, gente, para o Alzheimer, viu, que foi aprovado pela Anvisa. E hoje nós vamos falar um pouquinho, trazer os detalhes desse medicamento e também dessa doença com especialistas da neurologia, nutrição e geriatria, tá bom? Você não pode perder. Bom, quem passa isso tem muito a dizer com a Vamos de novo, gente. Quem passa por isso tem muito a dizer com a gerontóloga Cláudia Alves, que tem uma página no Instagram com o nome O Bom do Alzheimer e gravou um depoimento especialmente para o Tribuna. Olá, meu nome é Cláudia, eu sou gerontóloga, sou pedagoga e sou cuidadora principal da minha mãe, Francisquinha, que tem 90 anos. Mamãe tem Alzheimer há mais de 15 anos. E essa tarefa coube a mim, que sou filha única, e a maioria das pessoas que cuidam são mulheres. Filhas, esposas, cuidadoras profissionais. Cuidar de uma pessoa com Alzheimer é extremamente desafiador, porque não é sobre memória, é sobre comportamentos. A pessoa que tem Alzheimer apresenta comportamentos extremamente desafiadores, que se você não souber lidar, você adoece, você perde a paciência e é muito difícil. Mas é possível, gente, é possível cuidar. Eu ressignifiquei a minha relação com a minha mãe, cuidando dela. Eu tive uma criação muito difícil e foi muito difícil para mim conviver com a minha mãe no início da demência, porque eu não sabia lidar. Mas eu aprendi e hoje ela está na fase avançada. É uma fase muito triste, muito desafiadora, porque a gente enxerga a finitude. Mas isso, gente, a gente tem que pensar que não tem como evitar, né? Ela tem 90 anos, tem Alzheimer e a gente sabe que é uma doença degenerativa e que o final é desse jeito. Então, a gente tem que cuidar do nosso envelhecimento. Eu já estou cuidando do meu e praticar exercícios físicos, fazer exercícios para memória. É isso que vai salvar a gente. Alimentação saudável, vida social, isso vai salvar a gente de ter uma demência. Pois é, e nós queremos a sua participação aqui no nosso WhatsApp, que é o 31994122179, 994122179. Responda lá pra gente, você tem medo do Alzheimer? Quero saber, viu, a sua opinião. Nós estamos aguardando a sua mensagem e o seu bom dia, o seu abraço. Participe com a gente aqui no Tribuna Livre, tá bom? 994122179.
Vamos falar agora de outro assunto espinhoso. A conta de luz fica mais cara a partir de hoje. A Agência Nacional de Energia Elétrica definiu um reajuste de 7,36%. O novo valor é válido até 27 de maio do ano que vem. Segundo a ANEEL, o reajuste é reflexo dos aumentos dos encargos setoriais. A nossa repórter Erlaine Grace foi às ruas saber o que o povo está achando desse reajuste. Eu não estou sabendo desse aumento, não. E isso vai impactar bastante, né, na vida da gente no dia a dia, porque hoje em dia está tudo caro. Eu acho um aumento absurdo, né? Porque no momento que nós estamos vivendo, as coisas estão muito caras, aumentando cada dia mais. E é difícil, né? Fica difícil da gente estar sobrevivendo. Eu já pago caro toda a vida. Para mim, sozinha, na base de R$180. E com esse aumento está muito difícil. Por mais que eu tente economizar, eu não consigo. É preciso olhar o lado das pessoas. Pesa mesmo, sem dúvida, né? É muito difícil, né? Quem tem uma família já numerosa aí, fica bem pesado. E lá na sua casa, como que você faz para economizar na conta de luz? Qual que é a estratégia lá? Desligar tudo a tomada, porque senão pesa. Ainda mais quando tem criança, eu tenho duas, de 12 e de 10 aqui em casa, de manhã, aí aperta. O principal é evitar deixar ligada a luz, ficar abrindo geladeira constante, entendeu? Sem necessidade. Às vezes a pessoa vai lá, abre, olha o que tem dentro e não faz mais nada. Não pega nada dentro da geladeira do freezer. Pesa tudo, né? Pesa tudo. Eu vou falar pra você, e outro trem chato que é você ficar fiscalizando o povo da sua casa. Apaga a luz, dá treta demais. Lá em casa, graças a Deus, meu pai conseguiu fazer uma economia e colocou aquela usina de energia fotovoltaica, né? Então a conta pra gente não pesa tanto assim. Mas é um investimento, né, gente? Investimento que fica aí mais de 15, às vezes 17, 18 mil reais. Acho até que a gente devia fazer um programa falando sobre isso. Na minha casa tem também, na minha casa tem aquelas placas. Solares. Isso, é ajuda diferente demais. da energia fotovoltaica, mas né? a placa ajuda porque o vilão é o chuveiro, né? Vilão então é chuveiro. Dá mas o povo vai ter que aguentar mais essa aí, né? Pois é, gente. E olha só, vamos seguindo com notícia aqui, porque o TRE monta um novo ponto de cadastramento biológico em um shopping de Belo Horizonte. Biométrico, gente. Quem traz os detalhes é a repórter Letícia Bessa. O TRE, Tribunal Regional Eleitoral em Minas Gerais, montou mais um ponto em Belo Horizonte para cadastramento biométrico de eleitores e eleitoras da capital. O ônibus TRE aqui está no estacionamento do nível G2 do Minas Shopping, que fica na Avenida Cristiano Machado, na região nordeste da cidade. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, de 12h30 às 5h30 da tarde. O atendimento é feito por ordem de chegada. Além de cadastramento biométrico, eleitores podem acessar todos os serviços relacionados ao título de eleitor, alistamento eleitoral, atualização, regularização, transferência e obtenção de segunda via do título, pagamento de multas e emissão de certidões. Para ser atendido, basta apresentar documento de identificação com foto e comprovante de endereço. Homens que buscam atendimento no ano em que completam 19 anos também precisam apresentar o comprovante de quitação do serviço militar. Com o novo posto, o TRE Minas tem pontos de atendimento em 5 bairros de BH: Lourdes, Mantiqueira, Santa Efigênia, ali na Câmara Municipal, e também Minas Shopping. Os detalhes no Disque Eleitor 148. Repórter Letícia Bessa. Olha, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, abandonou uma audiência ontem de serviços, lá na Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado, após ataques misóginos de senadores. Uma situação, sinceramente, assim, indignante. A FP News traz os detalhes. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e o senador Marcos Rogério, do PL, discutiram nesta terça-feira durante uma sessão no Senado. Me respeite, ministra. Me respeite. Senhor presidente, me respeite, ministra. Me respeite. Você ponha no teu lugar. Vossa Excelência tem a palavra. Isso, presidente! Presidente! Não venha. Momentos depois, após um novo bate-boca, desta vez com o senador Plínio Valério, do PSDB, Marina decidiu abandonar o local. A ministra se retira. Essa comissão pautará na próxima sessão. A audiência ocorreu na Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado. A ministra estava na comissão como convidada para tratar da criação de 4 unidades de conservação marítimas no Amapá.
Durante a audiência, houve discussões sobre temas como a exploração de petróleo na foz do Amazonas, o projeto de lei do licenciamento ambiental e a extensão da BR-319. Marina, de 67 anos e com uma longa trajetória como ambientalista, deixou a sessão depois que um senador disse que ela não merece respeito como ministra. Eu estou vendo uma ministra, não estou vendo uma mulher. A mulher merece respeito, a ministra não, provocou o senador Plínio Valério. Em março, Valério havia declarado que era difícil tolerar Marina por várias horas sem ter vontade de enforcá-la. Já o senador Omar Aziz, do PSD, acusou Marina de atrapalhar o desenvolvimento do país. O Senado, de maioria conservadora, aprovou na semana passada um polêmico projeto de lei para flexibilizar as licenças ambientais, que agora precisa ser aprovado pela Câmara dos Deputados. A ministra classificou o projeto como um grande retrocesso. Um absurdo, um episódio de misoginia, nojento, né? Nenhuma mulher merece isso, principalmente a ministra Marina Silva, que tem uma ampla trajetória aí no meio ambiente. É como se diz, tem gente que faz história, né? Tem gente que fica no esgoto da história. Ó, a gente vai para um rápido intervalo comercial, voltamos já. Estamos de volta com Tribuna Livre, quarta-feira, 28 de maio de 2025. Olha, gente, vai mandando a sua mensagem de texto ou de áudio para o nosso WhatsApp 994122179. Daqui a pouco a gente vai falar sobre Alzheimer, né? Nossa, Alzheimer é uma coisa que eu acho que todo mundo tem medo. A gente está perguntando para você aí, você tem medo do Alzheimer? A gente daqui a pouco vai falar com vários especialistas sobre esse assunto. Muito interessante esse programa, tá? Estamos também no mês de aniversário de 70 anos da Rádio América, 31 de maio. Aqui no Tribuna Livre você está contando a sua história com a Rádio América através do seu depoimento. Hoje é a vez da nossa querida professora Lucilene França, lá de Justinópolis, em Ribeirão das Neves, cidade querida, viu? Abraço pro povo de Neves, vai contar a sua história com a Rádio América. Ei, Lu, fala comigo! Rádio América 107.1 FM. É esse o canal, é essa a frequência, é essa a onda. Sigamos! Nesse tempo em que completa 70 anos, desejo à Rádio América vida longa. Até aqui, com certeza, foi com muito profissionalismo, com muita credibilidade que essa emissora chegou, que essa frequência chega no seu lar. Eu gostaria de desejar a todos aí da emissora, da Rádio América, muita luz para guiar com notícias, com mensagens que sejam realmente profícuas, verdadeira e que atinja o coração de todos os ouvintes. Sigamos! Rádio América, o melhor está aqui. Obrigado, viu, Lucilene, pelo seu vídeo. Você pode fazer como ela, envie o seu vídeo também para você aparecer aqui no Tribuna, tá bom? Gente, o Tribunal de Contas do Estado suspendeu a licitação para a concessão de rodovias na Grande BH, incluindo a MG10, viu, no vetor norte. Quem está voltando agora com informações é o repórter Giovanni Rodrigues. A Justiça de Minas Gerais rejeitou uma ação do governo do estado que tentava derrubar uma decisão do Tribunal de Contas. Essa decisão suspendeu o edital de licitação para a concessão de rodovias no vetor norte de Belo Horizonte. As 12 praças de pedágio planejadas na região continuam suspensas por enquanto. A juíza destacou que o próprio governo reconhece algumas incorreções no edital, o que mostra que o processo ainda não está totalmente preparado para uma concorrência pública ampla e justa. A juíza também reforçou a importância de audiências públicas mais abrangentes e de mecanismos de participação mais efetivos, incluindo participação remota e registros audiovisuais, para garantir a legalidade e a transparência do processo. Apesar das preocupações do governo sobre o impacto na mobilidade e na geração de empregos, a juíza afirmou que esses argumentos não podem se sobrepor ao dever de seguir o devido processo legal. O processo de concessão permanece suspenso enquanto o Tribunal de Contas de Minas decide sobre uma possível audiência de conciliação. Lembrando que os 12 pórticos de pedágio ao longo de cerca de 124 quilômetros de rodovias que passam por 12 cidades da região metropolitana de Belo Horizonte. A concessão, se aprovada, irá afetar trechos como o caminho para o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins,
e para a Serra do Cipó, em Santana do Riacho. Repórter Giovanni Rodrigues. Gente, vamos brigar porque o trem tá feio, viu? Esses pontos de pedágio aí vai prejudicar todo mundo, quem vai para o aeroporto, quem vai para a Serra do Cipó, Santana do Riacho. Vamos entrar nessa briga aí também, tá? Os professores da UENG fazem hoje uma paralisação em protesto contra o projeto de lei que propõe a federalização da instituição contra a proposta apresentada pelo governo do estado como parte do pacote de adesão ao Propag. O Executivo Estadual estima que a medida poderia abater cerca de 500 milhões da dívida de Minas, que já ultrapassa os 165 bilhões de reais. Professores e alunos temem que a mudança possa comprometer a autonomia e até a existência da universidade, que hoje atende cerca de 21 mil estudantes em 19 cidades mineiras. Uma assembleia está marcada para logo mais, à 13h, com a presença de docentes e estudantes na Assembleia Legislativa. Pois é, e agora nós vamos falar sobre o presidente Lula, que suspendeu os compromissos oficiais enquanto se recupera de um quadro de labirintite. Os detalhes com a FP News. O presidente Lula suspendeu seus compromissos oficiais nesta terça-feira e trabalhou da residência oficial, enquanto se recupera de um quadro de labirintite, que foi diagnosticado na segunda-feira. Lula, de 79 anos, acordou bem. Ele está medicado desde ontem, mas como os sintomas demoram de 24 a 48 horas para diminuir, hoje ele está despachando do Palácio da Alvorada, em Brasília, disse uma fonte da presidência. O presidente se sentiu mal na segunda-feira, sofrendo de vertigem, e cancelou parte da agenda oficial do dia. Ele realizou exames no Hospital Sírio-Libanês que resultaram no diagnóstico de labirintite. Os exames de imagem e de sangue tiveram resultados todos dentro da normalidade, apontaram os médicos, que recomendaram repouso pelo restante do dia. Na manhã desta terça, Lula participaria de uma cerimônia pelo Dia do Diplomata no Itamaraty e à tarde de uma reunião com reitores de universidades federais. O presidente tem previstas para quarta e quinta-feira várias viagens, com destinos nos estados de Pernambuco, Paraíba, Paraná e Santa Catarina. De acordo com a fonte da presidência, ao longo do dia será decidido se esse roteiro será mantido. Lula precisou passar por uma cirurgia de emergência no final de 2024 devido a uma hemorragia intracraniana após bater a cabeça ao cair no banheiro de sua casa em outubro. Depois de se recuperar, retomou suas intensas atividades no país e no exterior. Esse trem de labirintite é coisa séria, viu? Eu lembro do Ariano Suassuna, quando ainda estava vivo, né? Maravilhoso. E ele gravou um depoimento falando assim que ele estava no aeroporto e teve uma crise de labirintite. Ele falou assim, gente, foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. Eu não entendia nada, fiquei completamente fora do ar, né? Perdi o rumo. E ó, o médico-presidente da Associação Mineira de Otorrinolaringologia, Rafael Goulart, faz um alerta sobre a labirintite. Vocês já repararam que com o passar do tempo, as pessoas se queixam cada vez mais de tonturas? Isso acontece porque o nosso sistema de equilíbrio vai envelhecendo e junto com ele, o nosso ouvido interno que contém o labirinto vai ficando mais lento. A nossa visão vai ficando mais fraca e a sensibilidade que temos na sola dos pés também vai enfraquecendo. Associado a isso, temos também algumas doenças que podem potencializar o risco de tonturas, como pressão baixa, diabetes, alteração de colesterol, alterações na tireoide. Somando-se a isso também, o uso de diversas medicações também aumenta o risco de tontura. E qual que é o grande problema da tontura? Além de ela causar um desconforto diário, que é aquela sensação desagradável, falta de equilíbrio, até uma insegurança, em alguns casos ela pode promover até queda. E dependendo da idade e do risco daquela pessoa, ela pode ter alguma fratura. Fratura de fêmur, fratura do braço. Sentir tontura não é normal. Se você ou alguém da sua família sente tontura, é importante procurar um atendimento médico. Escute o seu corpo, viu? Ele é muito inteligente. Nada que acontece no corpo da gente diferente é normal. Olha, se você que está com a gente na TV Horizonte, a gente vai para um rápido intervalo. De volta com o nosso Tribuna Livre, quarta-feira, 28 de maio de 2025.
Gente, falar sobre um assunto muito interessante, todo mundo tem curiosidade. Alzheimer, essa doença neurodegenerativa que afeta a memória, o comportamento e a autonomia de milhões de pessoas em todo o mundo, né? Exige atenção, cuidado e, acima de tudo, informação. Para a gente fazer um debate hoje muito interessante, a gente está recebendo aqui no estúdio o doutor Drusos Pérez Marques, que é neurologista, ex-presidente da Sociedade Mineira de Neurologistas. Já tá nosso sócio aqui, né, doutor? Bom dia. Vou ter um lugarzinho em pé aí com vocês, né? Opa, pode vir. Bom dia. E nesse primeiro bloco também a gente vai conversar com a doutora Cláudia Casquinho, que é geriatra. Doutora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela participação. Obrigada pelo convite. Nós aqui agradecemos. Vamos de interação dos nossos ouvintes, telespectadores, pessoal que está nos acompanhando aqui no Tribuna Livre. A Vanessa Cristina, ela fala assim, ó, eu cuidei do meu pai com Alzheimer e ele faleceu há 34 dias. Meu sentimento, viu, Cristina? Vanessa Cristina, ele ficou muito agressivo, não deixava dar banho e era um desafio ver a pessoa definhar cada dia. Bom, é complicado. Tem muita coisa para a gente falar sobre Alzheimer. O doutor Drusos vai ficar com a gente 2 blocos. Então, vamos começar assim. Doutor, o Alzheimer é uma doença que impacta as famílias de uma maneira, assim, absurda. Impacta. Né? É uma doença devastadora para a pessoa que está com ela, porque é uma doença grave. É uma doença onde a pessoa, de uma forma geral, o Alzheimer começa pela memória. Então, a pessoa vai perdendo a memória, principalmente dos fatos recentes. E depois ela acaba evoluindo para a memória mais longo prazo, e é muito comum ter alterações comportamentais, não é só as regiões envolvidas na memória que sofrem no cérebro, outras regiões também. Então é possível ter dificuldade de linguagem, dificuldade de controle de impulso, talvez isso que a telespectadora falou, que o pai ficava agressivo, às vezes essa coisa é comum, você tem uma raiva ali, qualquer coisa, igual todo mundo tem, por alguma coisa que acontece no dia, mas você controla, porque seu cérebro está inteiro. E aí a pessoa que tem Alzheimer é comum não conseguir controlar, ter dificuldade para fazer inibição. E a pessoa acaba passando de um estágio, né, durante a vida dela de independência e acaba entrando no estágio de dependência. Ela sai de uma vida ativa e acaba passando para uma vida passiva, assim, uma doença que realmente tem um impacto muito grande para a própria pessoa, naturalmente, e para as pessoas que estão em torno, porque ela passa a exigir muito cuidado, né? Doutora Cláudia, envelhecimento saudável pode ajudar aí no Alzheimer, não é isso mesmo? Sim, inclusive hoje a OMS tem falado muito isso também, dos fatores de risco que são preveníveis do Alzheimer. Existe uma tendência genética, existem alguns genes que estão associados, mas existem padrões aí que têm maior risco e que são modificáveis. A dieta, a atividade física. Hoje a gente sabe que a audição, tá? Então, assim, as pessoas têm muita dificuldade de usar aparelho auditivo. Corre atrás, usa, porque previne, tá? A questão visual também, a visão também é importante, porque isso tudo é fator de risco que aumenta a chance do paciente desenvolver Alzheimer. As doenças cardiovasculares, em geral, precisam todas ser tratadas, tá? Porque elas geram uma atividade inflamatória e uma doença vascular que aumenta todo o risco. A gente sabe que a questão da inflamação está muito associada ao desenvolvimento de todas as doenças neurodegenerativas. A questão da socialização, interação social. Então, assim, convivam com os seus idosos, compartilhem, façam festas, porque o isolamento social, a gente sabe, na época do Covid, teve um aumento tanto dos casos de depressão quanto de evolução de demência, tá? Porque a interação social tem toda a relação. E o que mais? Eu esqueci alguma coisa, Drusos? Acho que não. Não, acho que é isso aí. Acho que falou bastante coisa, assim. Essa questão da socialização é super importante. O sono adequado também, acho que é outra coisa que... Você sabe que tem uma coisa muito interessante com relação ao sono, que foi descoberta aí nos últimos anos, e eu acho legal falar para o público, que é a questão do sistema linfático. É um sistema que faz a limpeza de todas as sujidades, as proteínas. As placas amiloides também, né? Faz a limpeza de tudo de errado que está ali no meio. As placas amiloides, os radicais livres e tudo. Mas esse sistema só funciona durante o sono mais profundo, o sono REM. Então, a pessoa tem que ter um sono adequado, e aí vale olhar a apneia do sono, aquelas coisas todas. E tem que ter um sono profundo, porque nesse momento é feita uma limpeza ali do cérebro.
que é inclusive um pouco a ação que essa droga nova vai fazer, né? De limpeza ali. Então vamos aproveitar que você já deu o gancho, doutor Druz, estamos aí com uma medicação aprovada pela Anvisa, uma medicação diferenciada no tratamento do Alzheimer. O que a gente pode dizer sobre essa medicação? Eu acho que eu vou falar um pouco antes de concluir o que a gente pode dizer sobre a medicação, porque eu acho que tem umas coisas que são importantes. Primeiro que ela tem um paradigma diferente do ponto de vista de mecanismo de ação. Todos os outros remédios e medicamentos que tem para Alzheimer até hoje, eles modulam, regulam os neurotransmissores. E aí você acaba tendo um desempenho melhor, o paciente, funcional, mas ele não age na causa da doença. Esse outro medicamento, o donanemab, tem outros, lecanemab, o adalimumab, são outros anticorpos, eles são anticorpos monoclonais, são medicamentos feitos por infusão. E o que eles fazem, essencialmente, é agir na fisiopatologia da doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer, na hora que você bota um cérebro de uma pessoa que faleceu com Alzheimer no microscópio, a gente encontra duas alterações principais, emaranhados neurofibrilares e deposição de proteína beta-amiloide. E aí esses medicamentos, eles retiram essa proteína beta-amiloide dos neurônios e, na teoria, isso vai trazer uma melhora clínica dos pacientes. Na verdade, não é uma melhora clínica, né? Não é uma melhora do sintoma. Na teoria, traria uma melhora clínica, né? O que eles fazem, na verdade? Eles vão agir destruindo a placa amiloide. Que a placa amiloide é que está ali em todo o desenvolver da doença. Começa a atrapalhar as interações dos axônios, dos neurônios, e acelera a morte de neurônio. E aí começam os sintomas. O que esse remédio vai fazer? Ele vai destruir essas placas da proteína beta-amiloide e aí ele impede que apareçam sintomas. Por isso é que ela tem que ser na fase inicial. Na fase inicial. Porque ela vai agir retardando o aparecimento dos sintomas quando a doença começou. E isso é muito importante, porque isso muda todo o foco do tratamento, como o Druz falou. A gente tem que diagnosticar precocemente, porque senão não adianta. Da hora que seu pai já está esquecido, que você já percebeu, não adianta mais. Pois é, mas aí é um medicamento que não é brasileiro, né, não é nacional, é um medicamento que está vindo para cá, caríssimo. A gente já tem mais ou menos uma ideia de quanto que ele vai ser? Lá é uns $35 mil o tratamento anual. E é o quê? 18 meses, né, doutor, de tratamento? Eles vão ser... A gente não sabe exatamente qual vai ser o preço que vai chegar aqui, não, mas é um medicamento bastante caro, inacessível, e aí que talvez fica a coisa mais, que tem dado uma polêmica, porque funciona, para tirar a proteína beta-amiloide, funciona muito bem. Agora, para trazer um benefício clínico observável para os pacientes, o resultado é frustrante. Como assim? Daí é que é a polêmica do medicamento, porque é um medicamento que ele funciona dentro da fisiopatologia da doença, de forma muito bacana. Você vê uma imagem da proteína beta-amiloide, tem como você marcar ela no cérebro através de exame de imagem, você consegue marcar. Você faz antes e depois da medicação, ela some completamente. Mas o benefício clínico que se observa no doente é muito pouco. E aí o risco é alto também. Tem um risco alto, então a gente fica... É um remédio que a gente ainda está sob observação, o que a gente vai fazer. Ô, doutor, o que adianta, então, nesse caso? Posso colocar em números, que eu acho que é importante a população, porque tem uma expectativa, gente chegando, perguntando, mas olha, o estudo, em 18 meses de tratamento, teve uns 30% de retardo de 5 meses na evolução, no aparecimento dos sintomas. Então, eu trato 18 meses para os sintomas aparecerem 5 meses mais tarde. E o risco de edema cerebral e de sangramentos microvasculares é alto. Quer dizer, é alto porque seriam problemas mais graves que poderiam estar juntos. Então, tem que acompanhar com ressonância. Como é que é, Drúcio? É uma ressonância antes, um mês depois? O protocolo dele vai ser ressonância 1 mês, 3, 6, o risco maior nos primeiros meses, mas você vai acompanhando com ressonância, à medida que você vai fazendo a infusão. Mas eu acho que existe um risco, né, que é um risco que eu acho que ele é manejável, mas o grande problema que foi o balde de água fria na gente mesmo, médico, é que o resultado... É muito pequeno. Então, na opinião de vocês, muito caro e não vale a pena. Eu acho que não vale a pena. Eu acho que o tratamento ele tem que ser individualizado. Eu acho que tem que ser conversado com as pessoas, com as famílias, tem que entender o risco, entender o benefício para ver se vai querer correr atrás de usar a medicação. Mas tem outra questão, da hora que você para de usar, as placas vão aparecer de novo. Porque ele destrói as placas que se formaram, mas ele não age no mecanismo que forma
Porque isso tudo baseia-se numa clivagem alterada da proteína lá precursora amiloide, aí faz essas beta-amiloide que juntam e viram essas placas. Ele destrói a placa, mas não destrói a clivagem alterada. Então, vão formar novas placas quando parar de usar. Entendi. A gente está indo para o final desse primeiro bloco. O doutor Druso vai continuar com a gente, mas eu queria pedir para a doutora Cláudia fazer suas últimas considerações. Então, principalmente assim, para as famílias que estão recebendo esse diagnóstico de Alzheimer agora, da importância de estar junto com o geriatra, nesse acompanhamento. Deixar essa mensagem para a senhora fazer para os nossos telespectadores. Obrigada. Desculpa também, que eu acho que eu te encavalei um tanto, mas o que eu acho importante é porque realmente eu acho muito importante reduzir um pouco a expectativa nesse momento com essa medicação. O caminho é grande ainda a ser percorrido, é muito bom ter essa droga, é uma coisa promissora, mas a princípio ela não resolve um problema imediato e o custo é muito inacessível, tá? E aí você pensa, fazer uma ressonância. Então, em 18 meses de tratamento, a gente vai fazer ali umas 6 ressonâncias. Isso é um negócio complicado também, além do benefício ser muito pequeno. Na verdade, o que hoje a gente tem algumas medicações que melhoram o sintoma, mas não alteram a progressão da doença, e a gente tem todo o suporte gerontológico, tá? Então, o fisioterapeuta, o fonoterapeuta ocupacional, o psicólogo, a orientação à família, que aí a enfermagem, o médico, todos podemos dar. E o mais importante é a família saber ter tranquilidade de lidar com isso, tá? Porque realmente é uma doença que ainda não tem cura, é uma doença que se cronifica e se agrava. E a gente tem que aprender a ter tranquilidade para levar leveza nesse momento. É aquela coisa, a expectativa versus a realidade, né? Muito obrigado, viu, doutora Cláudia? Doutor Druso continua com a gente. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta nós vamos continuar falando sobre Alzheimer. Dá tempo ainda de você participar com a gente, viu? De volta com o nosso Tribuna Livre, quarta-feira, 28 de maio de 2025, falando sobre Alzheimer. Hoje está muito interessante esse programa. A gente está recebendo aqui o ex-presidente da Sociedade Mineira de Neurologia, Dr. Druso Pérez Marques, e agora com a gente a nutricionista Lívia Garcia. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada pelo convite, Léo, Juliana. Dr. Druso já está com a gente aqui. Estou de volta aí nesse bloco, né? Então, antes das nossas interações, gente, queria fazer uma pergunta para a nossa nutricionista, a Lívia Garcia. Nós estamos falando sobre o Alzheimer. Eu queria saber de você, quais assim nutrientes são mais importantes que ajudam a retardar o Alzheimer? Tem aquela questão de complexo B, aqueles medicamentos, ômega 3, isso ajuda? Realmente, né, tem alguns alimentos aí que melhoram essa função cognitiva, a parte comportamental, né? Então, assim, não tem um alimento isolado. Então, a gente tem que deixar muito claro isso, que não existe milagre. Então, hábitos saudáveis como um todo ajudam aí a prevenir essa doença. Claro que tem um ômega 3 ali, se a gente for pensar, peixe, azeite de oliva, que é o principal, né, a principal fonte de gordura para estar ali preparando esses alimentos. Frutas vermelhas, excelente aí também. Oleaginosas, que são as fontes de gordura boa, então a gente tem aí amendoim, nozes, né, as castanhas. Claro, né, um arroz, feijão, a salada, os legumes, nós não podemos esquecer dessa parte também. E o principal, né, que muitas vezes a gente pensa só na alimentação, é a hidratação. Né, esse paciente, né, muitas vezes idoso, esquece ali de tomar água, muitas vezes esse, né, momento ali de agitação é uma possível desidratação. Então a gente tem que estar sempre aí aliando, junto com a alimentação, essa parte da hidratação. Né, seja com água, com fruta também, que é essencial, mas sempre estimulando aí. Ótimo. E os nossos telespectadores estão mandando aqui suas dúvidas pra gente. O Marcelo de Matos, ele tá dando bom dia. Bom dia, Marcelo. E ele fala assim, ó, não tenho medo do Alzheimer, mas fui diagnosticado com síndromes pós-Covid que afetaram muito minha memória espacial. Estou esquecendo demais as coisas recentes. Obrigado, viu, Marcelo, pela sua participação. A Maria tá aqui, ó. Tenho 72 anos e meu esposo 70 anos. Tenho medo por nós dois. Meu marido fica mexendo muito no celular. Isso ajuda como exercício para evitar o Alzheimer, Dr. Druso? Pergunta, né? Mas obrigado pela pergunta, né? Assim,
A gente tem aquela coisa de fazer palavra cruzada, esse negócio adianta, doutor? O uso de eletrônicos como fator de risco para Alzheimer não está definido em literatura médica. Tá? Isso não está definido como risco ou como proteção. Agora, está definido como fator de proteção atividades cognitivas, principalmente atividades cognitivas novas. Então, só para exemplificar, tem um trabalho que comparou os idosos com Alzheimer que aprenderam a jogar videogame e os outros que não aprenderam a jogar videogame, foram testando o jogo. A turma que aprendeu o videogame conseguiu ter um desempenho cognitivo melhor. Quer dizer, mas aprendeu aquilo ali. Você botar um idoso de 75 para aprender a jogar videogame também não é fácil não, né? Não é fácil. Você botar um menino é tranquilo, ele aprende sozinho ali, mas um idoso a coisa não é tão simples. Então, aprender coisas novas, aprender uma língua, aprender música. E outra coisa que é muito importante, igual a telespectadora falou, a Maria tem medo de Alzheimer, é você ter uma atividade física regular também. A atividade física, ela se demonstrou um fortíssimo aliado na prevenção de doença de Alzheimer. Fazer palavra cruzada ajuda? Ler? A leitura ajuda um pouco. Palavra cruzada, esses exercícios ajudam muito pouco, é muito mais a pessoa fica boa na palavra cruzada do que, né, na parte cognitiva de uma forma geral. O interessante é a conjunção, né? Acho que a dieta adequada, atividade física regular intensa, não é aquela coisinha ali de leve, não. Tem que ser uma atividade mais intensa. Não é aquela coisa meia boca. Não, tem que ser uma atividade mais intensa, sabe? O que demonstrou benefício foi mais intensa. E aprender coisas novas. Eu oriento muito meus pacientes, aquela coisa que você sempre quis fazer na sua vida, que você não teve como fazer, agora é a hora, eu estou te prescrevendo aqui, eu faça tal coisa, que é uma coisa que ajuda também na prevenção de doença de Alzheimer. Né? Interessante. Nós temos mais participações aqui, ó. A Maria Eliene, ela dá bom dia pra gente. Bom dia, viu, Maria? Olha só, ela falou que gostaria de saber se tem algum exame preventivo para essa doença, doutor. O que a gente tem, assim, exame preventivo, a gente não tem, não. Não existe um exame preventivo. O que a gente tem é alguns exames complementares, alguns tipos de tomografia com marcador radioativo e alguns exames dentro do líquor, que é o líquido que tem no cérebro, que a gente consegue adiantar um pouco o diagnóstico. Às vezes a pessoa na fase pré-clínica ou com pouquíssimos sintomas, aquele esquecimento que a gente não valoriza tanto ali né? Fui lá buscar uma coisa no quarto e não lembrei o que eu fui pegar. Às vezes a gente consegue adiantar o diagnóstico nesse ponto, com essas ferramentas. O que até pouco tempo atrás não tinha muito o que se fazer. Com esses medicamentos novos, talvez seja uma indicação essa pessoa tomar um medicamento na fase pré-clínica. Sabe? Sim. Doutora Lívia, nós falamos agora há pouco, então, de alimentos, nutrientes que podem retardar o Alzheimer. E quando a pessoa já foi diagnosticada com o Alzheimer? Muito comum, né, quando a pessoa já é diagnosticada, os esquecimentos, né? Esquecer que já comeu ou comer demais, né? O que a gente faz aí com estratégias nutricionais para incentivar, inclusive, muitas vezes esse idoso a estar sempre comendo ali de forma adequada, né? Não ter um quadro aí de desnutrição a longo prazo, progredindo ainda mais essa doença. Então, ali colocar, né, horários fixos, então, horários sempre ali pré-estabelecidos para que esse paciente faça refeições. Então, sempre à mesa, evitar distrações, então, mexendo no celular, televisão, né? Então, tem que ser um ambiente calmo. O importante também é que, às vezes, o cuidador ou o familiar esteja presente junto à mesa ali, né? Porque muitas vezes esse paciente também cursa com uma disfagia, né, que é a dificuldade de deglutir, aí tem que fazer um acompanhamento fonoaudiológico, mas a gente vai observando isso no dia a dia. Às vezes ele começou a engasgar, ou não está conseguindo comer, está tossindo, e a gente já para ali. Então isso é um sinal de alerta também, né? Então trazer aquela comida afetiva, então aquela comida ali que o paciente gostava muito na infância, então isso incentiva a comer um pouquinho mais. Então tudo isso a gente tem que focar também. Olívia, agora açúcar e Alzheimer, péssima combinação, né? Péssima combinação. Inclusive, né, acho que o doutor pode até complementar aí, a gente tem visto muita resistência insulínica, né? Então, essa parte aí do excesso de açúcar também, né? Muitos desses pacientes, às vezes, já tem um quadro de diabetes estabelecido, né? Então, a gente tem que ficar de olho nessa parte, ou hipertensão, né? Então, aí ficar de olho com relação ao sódio também, ao sal. Então, uma das estratégias, né, tentar tapear com alguns alimentos ali, né, algumas coisas que sejam mais docinhas, mais saudáveis, então alguns alimentos, né, frutas que sejam mais doces, colocar ali com alguma fonte de fibra, né, seja uma aveia, para manter esse controle glicêmico adequado. E
Horários, né? Eu acho que o mais importante é sempre tentar deixar horários regulares aí para manter esse controle adequado. O doutor Druso, do ponto de vista neurológico, o açúcar é um problema mesmo para Alzheimer, né? Mesmo porque, assim, o diabetes é um fator de risco para Alzheimer, né? Assim como pressão alta, o colesterol alto, eles são um fator de risco para Alzheimer. Então, além disso, não é incomum os pacientes seja com demência de Alzheimer ou outros tipos de demência, ter uma gana por doce, assim. Isso não é incomum, não. Então a pessoa quer comer, e às vezes o que as famílias falam assim, pega o pote de biscoito ali, ele come até acabar. Sabe, assim, ou pega aquele doce ali e come até acabar. A Lívia falou da questão dos horários, é super importante. Às vezes, quando está com esse problema de comer demais, às vezes você tem pequenas porções mesmo, porque come até acabar. Você tem só um pouquinho, come só um pouquinho, né? Mas a questão dos horários dentro do Alzheimer, você ter aquela rotina é super importante, tanto para alimentação, quanto para fazer uma caminhada. Algumas famílias pegam muito problema com o banho, com a higiene, porque eu já tomei banho, não vou tomar, e esqueceu, e isso às vezes vira um problema. A pessoa às vezes fica agressiva, porque não está entendendo o que está acontecendo mesmo. Então, a gente tem que ter muita atenção com isso. Né? Suplementação alimentar, doutora Lívia. É indicado? Indicado, né? Muitas das vezes esse paciente, né, cursa com quadro de desnutrição grave, né, que a gente fala aí de desnutrição calórica, proteica, então com esse baixo consumo aí de macronutrientes. Então, o que é importante? Dá para modular essa alimentação em casa com alimentos mais calóricos, né? Então, faça uma vitamina, acrescenta um leite pó, termino de fazer o feijão, já acrescenta uma colher ali de sopa de azeite extra virgem. Então, isso aumenta o valor calórico ali da refeição. Então, a gente consegue acrescentar esses alimentos, mas também tem hoje aí, graças a Deus, né, na indústria, suplementos, né, tanto em pó quanto, né, de 200 ml ali, né, de garrafinha, que seja mais fácil para o idoso consumir. Então, hoje a gente tem essa facilidade, né? Claro que o mais importante é individualizar esse paciente, né, para ver ali se não tem também, né, nenhuma doença associada, né, para ver se precisa de um suplemento sem açúcar, por exemplo, né, ou mais hiperproteico, mas hoje a gente tem sim. Doutor Druso, para a gente terminar, estamos aí com uma sociedade sedentária, que não dorme bem, que come ultraprocessados, que bebe muito, que tem um sono péssimo. O que a gente pode pensar dessa sociedade em relação ao Alzheimer? Mas, na verdade, isso com relação ao Alzheimer é um problemão, né? Isso é um problema grave. As sociedades no mundo inteiro, todos os países têm um envelhecimento, né? Desde as sociedades europeias já aconteceram isso, né? A gente que somos países em desenvolvimento, que é a América Latina, Índia, China, as pessoas estão envelhecendo. E junto com o envelhecimento vai ter muita doença de Alzheimer, que é uma doença que, apesar de a gente ter falado desses vários fatores de risco aí, o fator de risco mais contundente é a idade, disparado. É o fator de risco mais contundente para a doença de Alzheimer. E é claro, se a gente tem movimentos no sentido das pessoas dormirem melhor, das pessoas fazerem mais atividade física, ter uma alimentação melhor, isso naturalmente vai reduzir o impacto no sistema de saúde. Seja o sistema de saúde privado ou público, isso vai reduzir o impacto. Você vai ter idosos mais saudáveis, seja do ponto de vista cognitivo e funcional, seja do ponto de vista cardiovascular também. Então, é super importante a gente ter esse cuidado e aquela coisa, né? Quem cuida de você é você mesmo, né? Acordar o quanto antes. Porque depois que os problemas estão instalados, você remediar é muito pior, né? E o resultado, infelizmente, não é igual você fazer prevenção, né? Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse programa. Eu adorei. Agradecer muito aqui a presença da Lívia Garcia, nutricionista, pela participação. Dr. Druso Pérez Marques, que é neurologista, ex-presidente da Sociedade Mineira de Neurologia. Agregou muito também. Muito obrigado, viu, doutor? Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite. E a gente fica por aqui. Obrigado também a você que participou com a gente. Siga lá o nosso Instagram, Rádio América Oficial, TV Horizonte Oficial. Esse programa você confere lá no YouTube, TV Horizonte, gente. Muito obrigada. Ficamos por aqui. Vem aí o Rede, né, Léo? Vem aí o Rede com o André Santos, com a Milene Alves e mais detalhes sobre a gripe aviária em Minas. Não saia daí, viu? Voltamos amanhã. Tchau, gente. Tchau, gente.